Nesse vídeo você vai descobrir como criar cidades fictícias para colocar no seu mundo de fantasia. Então assiste até o final para você deixar suas cidades memoráveis e cativar os seus leitores. Eu sou o Zawardo e você está no canal Earthland de criação de mundos, escrita criativa e RPG de mesa. Com esse vídeo você vai criar cidade para qualquer coisa, fantasia, ficção científica, RPG, o que você quiser dá para usar com as dicas que eu vou dar aqui. Então se inscreve no canal ativando o sininho e senta o dedo no like porque esse tema vai fazer toda a diferença no seu mundo. Começando pela origem e função da sua cidade. Isso é a essência da sua cidade e vai guiar todo o resto da criação para deixar ela acreditável e funcionando de um jeito que faz sentido. Primeiro, onde a cidade está? A sua localização define praticamente tudo sobre ela, como é a cultura do povo, qual a avançada tecnologia, como é a aparência das construções, começando pelos recursos disponíveis no local. A regra é que toda cidade fica perto de uma fonte de água doce, porque esse é o recurso mais importante para a sobrevivência. Isso significa que ela vai estar do lado de um rio ou lago, a não ser que no seu mundo os magos possam criar água do nada. Quanto aos outros recursos, as pessoas que morarem lá vão usar os mais acessíveis e abundantes do local para usar como material de construção. Você pode esperar que uma cidade numa floresta imensa vai ser construída de madeira, ou que uma cidade numa montanha, onde não tem muitas árvores, vai ser construída de pedra. Fora isso, tem o tamanho do território e o seu relevo. Em uma planície, a cidade pode se expandir para os lados porque tem espaço para isso. Já em montanhas, onde tem pouco lugar plano, ela precisa se expandir para o alto ou por dentro das montanhas e as suas construções estarem interligadas por pontes. Isso afeta até as plantações, que iam precisar ser em formato de escada, tipo a dos incas, para a chuva não deslizar em velocidade alta e acabar erodindo o solo e ferrando com a plantação. Depois de definir o local, qual é a função da sua cidade? Por que ela existe? Ninguém escolhe um lugar aleatório do mapa para construir uma cidade. Isso é desperdício de recursos e tempo e seria perigoso pra caramba. A civilização do seu mundo precisa de um motivo para decidir onde construir a cidade. Alguns motivos são defender um local, passar de um recurso importante contra inimigos, acessar um recurso importante para sua sobrevivência ou cultura, ser um ponto de parada entre uma cidade e outra, um descanso para viajantes, ou ser um ponto de encontro comercial. Se a função for defesa, a cidade pode ter uma fortaleza, uma forte presença militar e muralhas. Se for o acesso a um recurso, a cidade pode ser apenas de extração para enviar para outros locais do reino, ou ser industrial e refinar matéria-prima, ou até mesmo produzir coisas na cidade, como ferramentas, armas e tecidos usando os recursos do local. No caso de um ponto de parada entre uma cidade e outra, ela teria muitas hospedarias para abrigar os viajantes, e caso a cidade seja um ponto de encontro de várias rotas de viagem, as pessoas trariam itens de vários cantos do mundo e o comércio ficaria enorme. Outra cidade com função comercial é a portuária, porque as cidades de várias partes da costa e até de outros continentes podem ir até lá pelo oceano e vice-versa. A terceira coisa a se pensar é se sua cidade foi planejada ou se surgiu espontaneamente. Algumas cidades surgem do nada, como vários vilarejos que vão se juntando ou um ponto de parada onde as pessoas começam a morar e estabelecer seu comércio lá. E tem outras que são planejadas de antemão para uma função específica. Decidir se a sua cidade foi planejada antes ou se surgiu do nada vai definir o tamanho, o posicionamento das ruas e a organização geral da cidade. Cidades planejadas costumam ter ruas de mesmo tamanho, menos as ruas principais, e normalmente são dispostas como uma grade, assim como nessa imagem aqui. Mas elas também podem se adaptar ao relevo para ficar mais fácil construir as ruas e sem danificar a paisagem. As ruas de alta importância podem ficar dentro ou fora da cidade, dependendo se o regente quer ser mais acessível ao povo ou se ele quer se distanciar dele para evitar que possíveis rebeliões o alcancem. A cidade pode ser dividida em distritos como comercial, residencial e industrial, ou pode ser dividida em vários blocos contendo cada um estabelecimentos de necessidade diária rodeados por residências. Assim, alguém que mora na periferia não precisa ir até o centro caminhando 2 horas só para comprar papel higiênico. E uma cidade planejada precisa de uma administração central eficaz para guiar os construtores. Já cidades que não são planejadas têm ruas de tamanhos diferentes e sem um padrão de layout definido, e por isso elas podem ser confusas de se andar. Normalmente elas surgem ao redor de um ponto de encontro importante, como igrejas, templos, coisas religiosas que o pessoal ia se reunir, mas tanto a planejada quanto a espontânea são adequadas para qualquer uma das funções que eu falei antes. Tipo assim, uma cidade de defesa que começou como uma simples fortaleza, enquanto construíam a fortaleza os trabalhadores montaram moradias por perto, e aí vieram pessoas fazer comércio, fornecer comida, reparar ferramentas, e assim os artesãos foram se juntando no que se formava uma vila, até ela passar a ser uma cidade de defesa que surgiu espontaneamente. Agora, economia e comida.
Aqui a gente vai ver do que a sociedade se mantém e como ela se sustenta, começando por sua produção de alimentos. O que permitiu às sociedades complexas de existirem foi a agricultura, a pecuária e a armazenagem de comida. Com a agropecuária, poucas pessoas produziam muita comida. Com excesso de comida, veio a armazenagem, tornando possível ter comida mesmo em tempos em que não dava para plantar nada. Com isso, quem produzia comida podia sustentar quem não produz. Burocratas, nobres, sacerdotes, soldados, artesãos, todos necessários para criar uma sociedade avançada. Quanto mais comida a sua cidade produzir ou receber, e quanto mais ela conseguir estocar para usar em tempos de necessidade, maior pode ser a população e mais pessoas podem se focar em outras tarefas e criar tecnologia. A sua cidade em si pode não plantar nada, mas ela precisa de vilas vizinhas com vastas plantações para fornecer comida, ou alguma forma de transporte, tipo uma estrada, ferrovia, teletransporte mágico ou via aérea de onde ela recebe comida de cidades muito afastadas. E se a sua sociedade desenvolveu técnicas ou tecnologias para produzir ainda mais comida usando ainda menos pessoas, a sua cidade não precisa de tantos camponeses. Por exemplo, no Havaí havia tanques de criação intensiva de peixes e sistemas de irrigação. E por fim, caso a comida venha de fora, você pode fazer conflitos do tipo: as vilas foram destruídas por saqueadores e suas plantações foram queimadas. O preço da comida sobe, os pobres passam fome, e quem sabe alguns revolucionários não decidem fazer desse o estopim para enraivecer a população e fazer ela derrubar o governo. Fora os alimentos, qual é a base da economia da cidade? Do que ela se mantém? O recurso principal que a cidade funda, sua economia, também deixa ela memorável, fora que isso vai alterar sua aparência e o modo dela funcionar. A sua cidade pode basear sua economia em alojamentos para viajantes, pedágios em rotas de viagem, turismo, minérios, madeira, agricultura, produção de artigos, entre outros. No caso de uma cidade com economia baseada em hospedarias para viajantes, com o avanço da tecnologia de locomoção, como trens, carros dirigíveis, a cidade pode parar de crescer e estagnar. Uma cidade industrial baseada em refinar minérios locais já dá uma paisagem lotada de fábricas, fumaça e campos de mineração. Bem coisa anã mesmo, hein? E uma cidade com economia baseada em objetos e tecnologia trazidos por pessoas que arriscam suas vidas para explorar um abismo misterioso, temos a paisagem do anime Made in Abyss. Depois de pensar nisso, se pergunte: de onde os recursos vêm e quais estão em falta? Nem sempre o local onde a cidade está vai ter tudo o que ela precisa. Isso faz ela precisar comercializar com outros povos ou saquear eles. Cobre e estanho são matérias-primas do bronze, mas suas jazidas ficam longe uma das outras. É por isso que na Idade do Bronze, que dependia, muito de bronze, tinha tanto comércio entre as civilizações. Na sua cidade, vê quais recursos estão em falta e o que ela precisa importar. E mesmo os que ela produz, de onde eles vêm? Você pode usar isso a seu favor, pois criar problemas fora do poder de influência do seu personagem ajuda a passar a sensação de um mundo vivo que pode existir sem ele. Por exemplo, quem sabe um minério importante começa a se esgotar e ameaça a sua cidade sofrer um colapso econômico. Ou quem sabe um grupo de terroristas dispostos a derrubar o governo planeja assaltar as caravanas de sal que vêm direto das minas ao longe, e o sal é importante na preservação de carnes. Você pode usar isso para aumentar a tensão na sua história e prender o seu leitor até o fim do seu livro. Uma vez que ele esteja cativado com as cidades, moradores e ela for importante para o protagonista, quando ele descobrir o plano dos terroristas de atacar as caravanas e refletir em como isso vai ser o gatilho para levar a cidade ao caos, o seu leitor vai ficar preso nas páginas torcendo para o herói ir na missão derrotar os terroristas. Para isso, você precisa entender os princípios narrativos, porque essa mesma situação pode ficar entediante se você não souber como aplicar eles na sua história. No caso, esse é o princípio da tensão. E se você quer saber se a tensão narrativa da sua história está funcionando, se os seus personagens são cativantes e o seu vilão está realmente temível em vez de bobo, a gente te oferece o nosso serviço de leitura crítica e análise narrativa. Para saber mais, chama a gente lá no Discord, Twitter ou Instagram. Os links estão na descrição. Vamos explicar como a gente vai analisar a sua história e como o nosso serviço de leitura crítica pode dar o melhor feedback profundo para você. Voltando para o nosso vídeo, arquitetura e aparência. A arquitetura de uma cidade, pelo menos das cidades de antigamente, é baseada em sua cultura e principalmente no seu ambiente. Clima, relevos, se é chuvoso ou seco, recursos disponíveis no local, seres perigosos e desastres naturais. Vamos pegar o seguinte cenário: uma floresta numa montanha onde neva. A maior preocupação nesse ambiente é se aquecer. Então uma casa aí teria grossas paredes de lenha para impedir o frio de entrar, telhados bem inclinados para que a neve não se acumule e acabe quebrando o teto.
A casa ficaria numa área acima da base da montanha, pois o ar frio se acumula nas partes baixas. Porém, a casa ficaria abaixo do topo, pois lá em cima é onde venta mais e isso iria resfriar a casa. Os cômodos seriam pequenos, pois assim é mais fácil de aquecer. Ela teria um porão se quisesse mais espaço, porque embaixo do chão não bate vento e é mais quente. Construiriam a casa em uma parte do monte onde bate sol por mais tempo, para ela conseguir se aquecer o máximo possível durante o dia. E se o local tivesse algum tipo de desastre natural, como terremotos, com certeza a cidade ia ter algum tipo de estrutura nas casas para prevenir isso. Então, quando você for criar a arquitetura, pensa nas maiores preocupações que as pessoas teriam nesse ambiente e como elas construíram suas casas de modo a prevenir essas preocupações. Governo e população. Eu disse antes que quanto mais comida entrar na sua cidade, maior é a sua população. Mas o tamanho dela não depende só disso. A cidade também precisa de saneamento básico e um serviço de saúde, que pode ser tanto um clérigo com magia de cura, quanto um xamã que faz chás que previnem doenças. Afinal, como a população consegue crescer se várias doenças correm soltas por aí, e se um morador cortar o dedo, ele morre por uma infecçãozinha por falta de um tratamento médico adequado. Fora que sem leis para guiar os cidadãos e sem uma administração central, a cidade vira um caos. Ou seja, uma cidade com uma grande população precisa de um governo para administrá-la e um mínimo de tecnologia para prevenir doenças e cuidar da saúde. Aqui também é interessante você pensar em como a população contribui para a cidade. Por exemplo, os incas tinham um sistema de impostos que eram pagos com trabalho braçal. O povo dominado pelos incas recebia segurança e suprimentos, mas deveriam atender os chamados império para manufaturar artigos, construir ruas e estabelecimentos, fora prestar serviço militar quando necessário. E por último, a defesa. Cidades estão cheias de recursos, então naturalmente ela atrai a atenção de invasores. Na Idade Média, por exemplo, a maioria das batalhas eram na verdade saques às cidades. Então a maneira mais fácil de se defender disso é construindo uma muralha. Ela atrai as tropas inimigas, porque vão ter que escalar a muralha, e fazem elas ficarem numa posição desvantajosa e vulnerável. Os defensores podem facilmente atirar coisas nos inimigos e são muito mais difíceis de se atingir. Outras formas de defesa incluem uma cidadela, que é uma cidade fortificada dentro da cidade. Elas normalmente têm a moradia dos regentes, mas no seu mundo talvez elas guardem os armazéns e recursos mais importantes. Porém, esses dois métodos são caros. Precisam de pessoas para trabalhar, recursos para construir, água, comida e alojamento para sustentar os trabalhadores, e até dinheiro ou outra forma de recompensa para pagar eles, a não ser que eles fazem isso para pagar seus impostos, tipo os incas. Então, se a sua cidade for pobre, vai ser difícil ela ter isso. Um método alternativo, mais barato, porém mais fraco do que uma muralha, de pedra é uma paliçada, que é de madeira. Ok, mas e quanto a cidade deve se defender de si mesma? Seja para manter a ordem ou prender os malfeitores, é aí que entra a execução das leis e a polícia. Mas a sua polícia não precisa ser apenas um departamento de segurança especializado em capturar criminosos e investigar crimes. Em algumas regiões da Idade Média, os guardas eram voluntários que se dispunham a participar da milícia e tinham só um porrete como arma. Em alguns locais da Grécia, os escravos do governo eram usados para manter a lei e a ordem. Em Roma, era o próprio exército que investigava os crimes. Em alguns países tem até uma polícia religiosa que impõe as regras da religião dominante e batem quem não seguir. E cara, se você tá curtindo esse conteúdo sobre cidades e quer transformar as suas ideias num universo foda, você precisa virar membro do clube do canal. Lá você vai receber conteúdo exclusivo de mais temas sobre world building e as perguntas que você manda pra gente sobre escrita, world building RPG são respondidas com um vídeo dedicado a você. Confere todas as recompensas no botão aqui embaixo, seja membro, e chama o Gaku lá no Discord para ganhar cargo especial no nosso servidor. Até o próximo vídeo!